Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem patrocínio da 1xBet. No Brasil existem várias casas de apostas e muitas estão fora da lei. A 1xBet está regularizada e pode servir por dentro da legislação brasileira. Se você tem mais do que 18 anos, aproveita o nosso, aqui ó, o link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, e aí você aproveita o nosso cupom Godoy1x. 1xBet, patrocinadora do Barcelona de diversas competições mundiais e uma das casas de aposta mais antigas do mundo. Aproveite nesse domingo, amanhã, você tem ali ó, PSG, Lyon, Barcelona e Leganés. Hoje tem Raio Vallecano e Real Madrid. Divirta-se e jogue com responsabilidade. Aproveita o nosso cupom Godoy1x, fechado? Galera, falando aí desse novo, né, do José Botto, novo diretor ali do Flamengo, o diretor que já vem trabalhando, digamos que de uma forma informal, né, no Flamengo. A expectativa é que ele chegue após o Natal, é quando encerra ali o seu trabalho e não tem mais nenhum jogo, né, nenhum compromisso na Croácia, e aí ele vai e assume o Flamengo. Mas não por isso, lá para dia 26, a gente tá ali, falta ali cerca de quase 2 semanas, né, um pouquinho menos de 2 semanas, que ele já não tá ali trabalhando. E as informações que chegam pra gente, dos bastidores do Flamengo, é que, né, o diretor português já tá ali, digamos que informalmente, trabalhando no Flamengo. Vamos trazer aqui para vocês, né, um pedido ali do José Botto, um diagnóstico, né, que ele havia feito, fazer esse debate aqui que é interessante. Eu acho que levanta muito em consideração um ponto forte desse profissional, que é de sua característica, até por formação, e que pode aí o Flamengo acaba se dando bem, né, com esse olhar um pouco diferente. Pedir só para você que está acompanhando aqui o nosso trabalho, acompanhando aqui diariamente os nossos vídeos, seja muito bem-vindo, obrigado pela moral de vocês. Não esqueça de deixar a sua curtida, não esqueça de deixar a sua like em cada vídeo nosso, em cada live. A gente vai ter uma live nesse final de semana, então fica de olho, ativa aí a notificação do nosso, aqui quando subir algum vídeo, subir alguma live, você sabia? Então ativa aí o sininho, seja muito bem-vindo os novos inscritos, diariamente a gente vai falando sobre informação, notícia, análise, opinião. Então amigo que não está inscrito ainda, aperta aí o inscrever-se. Acontece, galera, que o José Botto tem ali, né, tá trabalhando informalmente já no Flamengo, até pela dinâmica. Então assim, não seria também dia, poxa, caramba, o cara tá lá na Croácia e tal, já tá trabalhando por aqui. Gente, dia 12 o Flamengo já entra em campo. Então dia 12 é o primeiro compromisso. Verdade que não é com o time principal, mas já é com a categoria. Então, o diretor de futebol da equipe tem já tem um vínculo. Nesse dia 12 tem jogo. O Flamengo vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos, né? Nesse paralelo, enquanto a garotada tá jogando o Poçante Estadual, que começa já no dia 12 pro Flamengo. Cara, não tem muito tempo, não. Se você parar para pensar, não tem muito tempo, não. Então, aquilo que você possa adiantar é de valor. E né, nos bastidores fala-se que o José Botto já está informalmente trabalhando ali no Flamengo, um cara que tem na veia ser scout, até por isso o nosso próximo tema, já tem na veia scout, já consegue ali, cara, analisa jogo, assiste jogos, reconheça as características do atleta, reconheça o grupo, então isso tem algumas conversas. Então, o José Botto já estaria, então, nos bastidores, né, informalmente, vamos dizer assim, já trabalhando ali, estando vinculado. Ele que, então, dia 26, aí sim, oficialmente, após o Natal, dia 26, ele já vira ali oficialmente o diretor do Flamengo. Não vai ter muito tempo, não, já tem que viajar para os Estados Unidos e já começa a temporada. E aí, esse trabalho informal, vamos dizer assim, dos bastidores, o José Botto tem a ideia de melhorar o scout do Flamengo, melhorar, né, quem trabalha por trás, né, do campo bola, tem montar uma equipe, até por isso que ele havia indicado também, né, o João Sampaio e tal, que a princípio ele recusou, mas vai ter algumas conversas ainda e tal. Falando em recusar, um parênteses importante, o Pulgar, né, não tá conseguindo ali com o Flamengo, tá tendo um imbróglio ali, o contrato do Pulgar vai até o final do próximo ano, na metade ele já poderia assinar um pré-contrato, né, a gente sabe também que o Pulgar teve uma situação um pouquinho mais complicada com relação familiar, a gente não sabe se é isso também que está motivando, mas de qualquer forma ainda não teve um acordo. Havia, né, uma previsão de que no final desse ano, mesmo com a mudança de gestão, o Pulgar teria um contrato assinado, mas a princípio não vai conseguindo entrar num acordo ali com o Flamengo. E além disso, né, do José Botto querer mudar, ele quer ter uma integração maior da categoria de base com o elenco principal, o que tem, de uma certa forma, na Europa, então já é uma visão um pouquinho diferente, tem bastante essa integração,
principalmente da categoria inferior mais próxima, ou seja, aqui no Brasil, sub-20, e além disso, tem uma consideração que é importante aqui. Foi até a informação do Vene Casagrande, né, o jornalista Vene Casagrande, que falou o seguinte, que o português vem analisando o atual elenco, né, já está aquele trabalho informal, como a gente está falando, e acha que precisa melhorar características dos pontas. Na visão dele, os jogadores dessa posição têm as mesmas características. Antes de nós entrarmos nessa opinião, né, do José Boto, vamos fazer o seguinte, é aquilo, se tá na veia do cara, por isso que eu falo que é uma característica diferente. O cara tem a sua formação ali, né, desenvolvimento na profissão e tal, como scout. É uma outra visão de se ver o jogo. É uma outra visão. Então, assim, o Flamengo tem um diretor de futebol, isso que é importante o torcedor do Flamengo compreender. O que vai dizer se ele é bom ou ruim, no final, como tudo no futebol, vai ser resultado. Tudo. Se vocês acham que técnico é visto assim, não vai ser diretor que não vai ser visto. Até porque o trabalho de diretor, muitas vezes, é um trabalho que a galera não vê diariamente. Se a gente acha, aquele técnico é bom, aquele técnico é ruim, o que faz nós apontarmos alguém ser bom ou ser ruim é vencer. Se vence é bom, se perde... mas eu não acho assim. Pô, perfeito, maravilhoso você não ter uma visão superficial como essa. Mas no popular, na grande maioria, é assim. Então o que vai dizer se o José Boto, pô, ele é bom profissional ou não é, vai ser se o Flamengo vai ser campeão ou não vai ser. É batata, é fato. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, não precisamos ser preguiçosos para pensar. Interessante ele ter uma visão diferente. Ele não é um diretor de futebol que é, forte politicamente no clube, o cara tem um alinhamento muito estreito com empresários, é um cara influente. Não é isso. Pode ser que tenha também, mas não é isso. É uma análise de jogo. O cara chefiou scout. Então, além dele já ter sido um scout e chefiar scout de trabalhos vistos, né, como trabalho muito bem executado como chefe de scout, é uma outra análise do jogo. Teoricamente, você tem no corpo do departamento de futebol um cara que sabe reconhecer o que um treinador está fazendo. O esquema tático, a proposta de jogo, a ideia de... É completamente diferente do que a gente vê por aí. O que é completamente diferente. Completamente diferente. Os clubes normalmente não carregam esse cara para cargo de direção. Não sei, completamente... Então você vai ter. Teoricamente, é um cara que, assistir jogo e tá na vida já desse cara no mínimo aí uns 30 anos. Porque scout é ficar vendo o jogo o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E aí, segundo então essa informação do Vene Casagrande, ele identificou uma semelhança na característica. Na boa, nem tô aqui pra ficar debatendo se é a mesma característica ou se não é a mesma característica, se ele tá certo ou errado. Mais importante a gente pensar, o que será que ele enxergou? Pensando dessa forma é o seguinte. Vamos lá. Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Michael, seriam os principais, hoje pontas ali do Flamengo. Alguns pelo lado direito, outros pelo lado esquerdo. É a velocidade. Jogadores de velocidade. Todos ali, por mais que um tenha uma característica, eles não vão ser tão semelhantes assim, mas tem ali uma nuance. Profundidade, velocidade, diagonal, tal. E construção. Eu tô tentando pensar com a cabeça do José Boto. Talvez isso seja até uma pergunta interessante para ser feita lá na frente. Será que ele está querendo entregar ao Felipe Luiz um ponta / construtor? O que seria um ponta construtor? Seria um ponta mais próximo do meia? Que jogador seria esse? Um exemplo. Um De La Cruz, que não é hoje. De La Cruz está trabalhando muito mais por dentro, como um segundo. Seria um De La Cruz há um tempo atrás, que trabalhava praticamente como um meia. O Gerson. É o Gerson, mas não é um ponta, mas seria o Gerson. Lá atrás, um Everton Ribeiro. Outros exemplos. Deixa eu chegar. Que nem tá no Flamengo, nem vai jogar no Flamengo, é só para trazer. Soteldo. É o cara que trabalha como ponta, mas ele tem uma característica muito mais de meia do que desse velocista para atacar, ruptura. Mas ele cria, ele abre também os espaços. Isso é interessante. E aí talvez dá ao Felipe, na visão dele, mais características diferentes, mais pluralidade, mais possibilidades. E isso me despertou uma certa curiosidade. Estamos curiosos para saber o que vai ser do Flamengo para frente. Será que ele vai tentar fazer isso então em todas as posições? Entregar para o Felipe Luiz, não um jogador específico de um modelo, mas tentar entregar para ele estilos diferentes para que o Felipe possa, porventura, pode ser, isso chamou a atenção.
Curiosidade que a gente só vai matar ao longo aí do trabalho, né? Observando diariamente. Mas isso foi um ponto para ser considerado. Talvez ele tenha observado que os jogadores têm as características parecidas. Novamente, reforço. Características do Zé Boto. Scout. No mínimo, ele consegue identificar bem algumas características do jogo. Não é um cego. Isso aí é um fato. Bom, vamos ver. Grande abraço a todos vocês. Cara, muito curioso isso, né? O que será que ele viu semelhante? Eu acho que só pode ser, tá? Mas vamos ver. Talvez seja um ponta mais construtor. A gente vai ver mais pra frente. Quando o Flamengo começar a observar alguns atletas, enviar proposta, a gente já consegue ver quais são as características, passando, claro, por ele ali, pelo José Boto, que já vai estar informalmente, segundo ele, os bastidores, já começa a trabalhar no Flamengo. Formalmente, oficial, dia 26. Pós-Natal, beleza? Grande abraço a todos vocês. Não esqueça seu like, cara. Não esqueça sua curtida. A gente vai acompanhando o Flamengo diariamente, cara. Diariamente. Esse final de semana tem live, hein? Fica de olho pra gente resenhar e bater bastante papo. Tamo junto. Grande abraço. Até, quem sabe, daqui a pouco. Valeu, um abração.